Salve, salve, gurizada! Muito bem-vindos ao Raio X da URGS. Eu sou o professor Jonatas e vou fazer essa análise sobre como a URGS trabalha, principalmente em cima da prova de História, que é a área na qual eu trabalho. Então, basicamente, eu gostaria que a gente separasse essa nossa conversa em três partes. Vou te mostrar como que a URGS costuma trabalhar a história geral, primeiramente. A gente sabe que esse ano tem uma mudança, porque de 25 questões nós teremos apenas 15. Então vou tentar refletir um pouquinho sobre que tipo de alteração a gente pode encontrar nessa modelagem que eu vou apresentar para vocês. Mas as três partes são, primeiro, como a URGS trabalha história geral e como deve trabalhar neste ano em específico, que vai ter uma prova em modelo diferente, já vamos comentar sobre. Vou comentar também sobre como a URGS costuma trabalhar a história do Brasil e vim também para te chamar a atenção para alguns aspectos da história que às vezes a gente estudando por conta, a gente não dá a atenção devida, mas que a URGS costuma cobrar com bastante regularidade. Então, história geral, história do Brasil e depois algumas dicas de conteúdos específicos que muitas vezes a gente deixa de fora porque não estão presentes nos nossos eixos mais tradicionais. Então, bora lá. Tu sabe, a URGS costuma trabalhar nos últimos anos 25 questões por prova num vestibular dividido em 4 dias de realização. Esse ano, por toda a questão pandêmica, a URGS anunciou que vai ter uma prova organizada com 15 questões por disciplina, mais redação, evidentemente, e esse vestibular estará disposto apenas em 2 dias. A prova de História estará para vocês no primeiro dia de vestibular. A gente vai ter, portanto, 15 questões que provavelmente apostem em questões que sejam passíveis de abordar mais de um conteúdo numa questão somente. Então se preparem para questões de 3 afirmativas, que a URGS adora, e questões de 3 afirmativas em que cada uma fale de um aspecto diferente do conteúdo. Seria uma estratégia interessante para a URGS, porque numa questão só conseguiria abordar mais temas, fazendo com que menos conteúdos ficassem de fora por conta dessa redução de questões momentânea. Então vamos lá. A prova da URGS ela costuma utilizar uma ordem de questões bem cronológica. Recentemente aconteceu da primeira questão da prova ser sobre o incêndio no Museu Nacional e sobre como isso afetava a questão do patrimônio e da memória indígena no Brasil. Mas o normal é que a questão de abertura da prova saia da Idade Antiga. A gente tem, na antiguidade, 2 eixos de conteúdos que a gente costuma trabalhar. O primeiro é a antiguidade oriental, que é quando a gente trabalha Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas, e a antiguidade clássica, que é quando a gente trabalha Grécia e Roma. Muito provavelmente a tua questão de abertura da prova vai ser sobre algum desses tópicos da antiguidade. E como nós teremos apenas 15 questões esse ano, eu apostaria em uma questão de Idade Antiga. Na Idade Média, a prova também cobra todo ano alguns conteúdos. Tá? Os conteúdos mais tradicionais, a gente tem, por exemplo, a história do Império Bizantino, a história dos povos árabes muçulmanos, e a história da Idade Média, que nós chamamos de ocidental. A história da Idade Média ocidental é dividida em Alta Idade Média, que é o momento de gestação do período medieval, logo após a queda do Império Romano do Ocidente. Nós temos alguns conteúdos como os reinos germânicos, principalmente o reino dos francos. Nós temos uma transição dinástica bem importante dos merovingios para os carolíngios, que pode aparecer na tua prova por conta da figura de Carlos Magno. Nós temos um tratado territorial muito importante que foi o Tratado de Verdun. Daí quando a gente vai ali para o momento de transição já para a Baixa Idade Média, alguns conteúdos ganham mais força, como o feudalismo, mas também conteúdos sobre o cristianismo e a instituição igreja no período medieval.
Pode aparecer algo sobre cruzadas, sobre renascimento urbano, renascimento comercial, o advento das universidades, todo esse processo ali que caracteriza a Baixa Idade Média. Aqui apostaria em uma questão somente nesse ano também. Na Idade Moderna, a gente tem aqueles conteúdos que normalmente partem do Renascimento. É quando a gente estuda Renascimento, reformas religiosas como luteranismo, calvinismo, anglicanismo, a Contra-Reforma Católica, a Igreja se movimentando para combater esses protestantes. Daí a gente tem, por exemplo, o papel da Inquisição, o papel dos jesuítas. Tudo isso pode aparecer já nesse conteúdo de Idade Moderna. Mas outros conteúdos muito importantes nesse eixo aqui estão, por exemplo, nas revoluções burguesas. As revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Puritana e a Gloriosa, a independência das 13 colônias da América, que seria a independência dos Estados Unidos em 1776, mas também cabe destacar a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Industrial, que a URGS gosta bastante. Então fica atento, lembra, a primeira Revolução Industrial ocorre no período tradicionalmente posicionado como Idade Moderna, a segunda Revolução Industrial já é um advento da Idade Contemporânea. Aqui, pessoal, a gente pode se preparar para duas questões em Idade Moderna. A gente tem uma prova na URGS que valoriza bastante esse período. Mas a URGS tem uma predileção evidente pelo século XX, a gente tem maior número de questões, portanto, em Idade Contemporânea, em História Geral, e em Brasil República, mas o Brasil eu comento daqui um pouco. Na Idade Contemporânea, século XIX, vale a pena destacar as revoluções liberais, a Era Napoleônica, a gente poderia citar aí um Congresso de Viena, a gente poderia dar uma destacada nas unificações tardias no século XIX, então diversos conteúdos, mas eu encaminharia bastante a minha revisão para coisas envolvendo a segunda Revolução Industrial e o imperialismo. O imperialismo que vai nos ajudar a compreender depois os conteúdos do século XX. Primeira Guerra Mundial, depois período entre guerras como Revolução Russa, crise de 29, o nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a descolonização afroasiática, então várias questões contemporâneas do século XX que daí aparece com mais força. Aqui tu pode colocar 3 questões na URGS com certa segurança, tá? Em Idade Contemporânea. Fomos para o Brasil. No Brasil, vale a pena destacar os antecedentes portugueses para as grandes navegações, como Revolução de Avis, a formulação da monarquia portuguesa e as grandes navegações em si. Vinculem grandes navegações com um mercantilismo moderno, bem importante. Depois, período pré-colonial, aqueles primeiros 30 anos do pau-brasil, uma história bastante conhecida, mas certamente esses 3 tópicos finais é o que a URGS vai destacar. Brasil colônia, muita atenção para a questão do escravismo, mas também para as práticas econômicas e de colonização, tá? Então cuidem bem aqui o período colonial, principalmente quando a gente fala de economia e trabalho. Lembrem da questão da escravização africana, a mão de obra indígena, todo o cenário indígena importa aqui nesse processo. No século XIX no Brasil, chamado Brasil Império, um dos conteúdos que a URGS mais gosta é o Segundo Reinado, então fiquem atentos ao governo de Dom Pedro II. Vale destacar o Primeiro Reinado, com Dom Pedro I, o período regencial também, principalmente os grupos políticos do período regencial, mas o Segundo Reinado seria uma aposta bem interessante. Agora, queridíssima da URGS é o Brasil República. Brasil República é o que tem mais questões em todo o ano de prova da URGS, então lembrem, tá? Estudem fase a fase. A Primeira República, aquela do café com leite, a Era Vargas, a República Populista, a Ditadura Civil-Militar e a Nova República. Aqui certamente vai estar a maior parte do teu conteúdo de prova. Vamos destacar o que a gente já viu que deve aparecer com mais força até aqui, portanto, que foi História Geral Contemporânea e História do Brasil República. Mas eu tinha te dito que eu ia chamar a tua atenção para conteúdos que às vezes a gente não dá tanta bola, a gente esquece ou a gente não sabe que cai. E a URGS anda trabalhando com muita frequência.
Então cuida, ó, história da África. A África desde a antiguidade, passando pelo período colonial, mas pensando nas independências da África também, pensando a África do século XX, bem importante. Tá? História afro-brasileira, praticamente todo ano, alguma questão sobre cultura, prática de resistência, modo de trabalho, exploração, envolvendo questões afro-brasileiras. Estados Unidos, cai praticamente todo ano. Tá? Alguma coisa sobre a colonização das colônias do norte, ou alguma coisa já pensando ali na independência no século XVIII, a guerra de secessão, a abolição da escravatura no século XIX, aquela espécie de apartheid que aconteceu no sul. Estados Unidos no século XX, com bastante força também, cabe um destaque para os Estados Unidos no cenário da Guerra Fria. A América Espanhola, tá? Lembrem, muito conteúdo sobre a colonização espanhola nas Américas, daí também sobre os sistemas de trabalho vivenciados nesse continente americano de língua espanhola. Cabe também conteúdo sobre independências dessa América Espanhola e os processos de industrialização no século XX, alguns movimentos populistas e ditaduras militares, conteúdos que caem de vez em quando. Alguma questão sobre a história das mulheres deve aparecer, provavelmente distribuída em algum desses conteúdos que a gente já tinha comentado antes. Todo ano tende a cair pelo menos uma questão de história do Rio Grande do Sul e uma questão sobre indígenas no Brasil. Então fiquem atentos, eu espero que assim a gente consiga mentalizar bem a prova para a gente chegar lá e não ter nenhuma surpresa. Qualquer coisa, contem com a gente, vocês sabem, nós estamos à disposição. Um beijo, sucesso na prova, gurizada, tamo junto!